Fala galera, tudo bem? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui basicamente agora em alguns pontos fundamentais que eu separei aqui para vocês. Obviamente tem vários outros pontos, mas aqui a gente vai falar dos pontos principais para que você entenda de forma geral as observações que vão estar nas suas redações, basicamente as falhas que vocês vão acabar ocorrendo, né, de forma geral, que vai acabar ocorrendo dentro dos seus textos. É muito importante que vocês entendam determinados pontos e determinados passos para que você consiga uma excelente preparação, beleza? Então vamos lá. Pontos fundamentais. Número 1 que eu coloquei aqui, coesão. Por que a coesão é tão importante? Porque se você basicamente não tem uma boa coesão no seu texto, você vai ter várias frases, muitas vezes bem estruturadas, bem feitas, bem construídas, mas que vão estar isoladas. Lembra que quando a gente estiver falando de coesão, é como se a gente estivesse falando de um time, é como se a gente estivesse falando de uma organização, de uma empresa, em que todas as partes têm que funcionar como uma parte, obviamente isolada, mas que funciona como um todo. Elas são todas interligadas. Então, suas frases, os seus parágrafos, até mesmo o seu título, ele tem que ter uma interligação com aquilo que está se propondo ao longo do texto. Quando isso não acontece, você muitas vezes vai observar lá na tua redação uma falha chamada de progressão, basicamente, textual. Lá na tua redação vai ter um comentário falando assim: falha na progressão textual. E o que é falha na progressão textual? Falha na progressão textual é a ausência de uma boa continuidade argumentativa. Ou seja, pegar a redação e falar, putz, meu texto ele não está progredindo, né? As ideias não conseguem conversar com os próximos períodos, por exemplo. O meu D1 não conversa com o D2. Consequentemente, a minha conclusão não conversa bem com o D1 e com o D2. Repara que o seu texto, basicamente, ele vai fazendo essa linha. Tudo tem que estar bastante e de forma interligada, de forma contundente, né? Ou seja, tem que estar coeso. Beleza? Coerência. O que seria coerência? Seria basicamente a lógica, né? Colocando aqui de forma bem superficial a lógica do seu raciocínio. Se basicamente você traz ideias que elas não conseguem conversar com elas mesmas, basicamente o que vai acontecer? Você vai estar sendo incoerente, né? São ideias que basicamente não conseguem ser consolidadas umas às outras. Então é importante que você retome esse raciocínio e entenda o porquê de eu estar explicando isso para você. Quando você basicamente tem um raciocínio que não é coerente, você basicamente vai ter uma falha aí em diversas outras vertentes, inclusive na própria coesão, provavelmente. Então, a coerência também vai ser outro ponto importantíssimo. Professor, a gente vai falar mais de coesão, de coerência no futuro? Com certeza, cara, porque são pontos essenciais para que você consiga desenvolver bem a sua redação, beleza? Então, beleza, coesão e coerência já foi. Clareza, o que seria clareza? Clareza é você ser claro naquilo que você está se propondo a falar, né? Basicamente observar, colocar com palavras tranquilas de uma forma objetiva, ou seja, muitas vezes aquelas quebras sintáticas que a gente tenta fazer no texto acabam dificultando a leitura de alguma forma, né? Então você tem que se preocupar, por exemplo, em não colocar muitas vezes, né, diversos apostos assim dentro da sua frase. Por quê? Porque você vai adicionando informação, que nem mesmo você sabe em que ponto você quer chegar, qual a finalidade, o objetivo, o que você almejava com aquela informação inicial. Então é importante que você tenha esse cuidado. Concisão. Concisão é basicamente você dizer com poucas palavras, né, teoricamente, mas de forma sólida aquilo que você se propõe a fazer. Ou seja, os seus raciocínios têm que ser concisos. Eles não podem ser, vamos dizer assim, ficar girando em torno de um mesmo ponto. Porque quando você faz isso, você vai ter um erro chamado de prolixidade, que é algo que a gente não quer receber na nossa redação. A gente não quer receber que a gente é incoerente, que a gente não é claro, que nosso raciocínio é prolixo ou que há falhas na progressão textual, ou seja, que estão existindo problemas dentro daquela tua estrutura, dentro daquela tua sequência de ideias, da sequência lógica de ideias. E autoria. Autoria é uma das palavras mais importantes, muitas vezes ela está até no edital, né? Falando que o aluno tem que ser autoral, que o aluno tem que ser crítico naquilo que está se propondo. Então, a autoria aqui, ó, essencial para você. Isso muitas vezes você vai receber como crítica, que você está lá com um parágrafo superficial. Beleza? Muitas vezes vai estar com parágrafo expositivo, vai faltar autoria para você. Show? Tá me entendendo, galera? Com certeza, né? Tá ficando bem claro pra gente e a gente consegue progredir bem com essas ideias. Então, por fim, a profundidade.
Professor, mas profundidade e concisão não seriam ideias opostas, basicamente? Não, dentro do nosso texto não. Você vai trazer ideias que precisam ser concisas, mas você vai dar uma profundidade para o seu argumento. Caso contrário, você vai cair no mesmo ponto aqui da superficialidade, beleza? Então, se você prestar atenção em todos esses pontos e ao longo basicamente da nossa preparação, você vamos dizer assim, você focar a garantia desses aspectos, com certeza você vai ter uma nota excelente vindo aí para a tua redação. Beleza? Tranquilo? Então, galera, não sai daí para a gente terminar aí encarando uma proposta, né? Já dando uma olhada aí em como é que a gente encara a proposta no dia da prova. Beleza? Um abraço, tchau, tchau.